Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem bem dramática lá do livro de Números, capítulo 16. É, vamos explorar uma rebelião, assim, muito significativa que surgiu contra Moisés e Arão. Isso mesmo. Uma história bem conhecida, né? Envolve Corá, um levita, e junto com ele Datã, Abirã, e olha só, 250 líderes israelitas, gente importante. Exato, e eles chegaram e desafiaram abertamente a liderança. A acusação principal deles foi tipo: vocês foram longe demais. Toda a comunidade é santa. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Questionaram na lata, sabe? É uma acusação direta à autoridade que Moisés e Arão representavam. O argumento era esse: a santidade é de todos porque só vocês mandam. E como Moisés reagiu a isso, sim, de primeiro? O texto diz que ele, caiu com o rosto em terra. Uma reação de humildade, talvez de choque, né? Mas logo depois ele propôs um teste divino para o dia seguinte. Ah, o teste dos incensários. Exatamente. A ideia era, o Senhor ia mostrar quem pertencia a ele, quem era santo de verdade. Cada um, Corá e a galera dele incluídos, tinha que pegar um incensário, colocar fogo e incenso e apresentar perante o Senhor. E aquele que Deus escolhesse, esse seria o santo. Resolvia a questão, na teoria. E Moisés foi conversar com Corá também, né? Diretamente. Foi, ele lembrou Corá e os outros levitas da tribo dele do papel especial que eles já tinham. Tipo, olha, vocês já servem no tabernáculo, já têm essa honra. Aham. E aí veio a acusação direta de Moisés para eles. Agora vocês estão tentando pegar o sacerdócio também. Quer dizer, o cargo de Arão. É. Ele enquadrou a coisa toda não como um ataque pessoal a ele e a Arão, mas sim como uma afronta, uma oposição direta ao próprio Senhor. Elevou o nível da disputa, né? Totalmente. E a coisa ficou mais tensa ainda porque Moisés chamou Datã e Abiram para conversar e eles. Se recusaram aí. E não só isso, né? Lançaram mais acusações. Acusaram Moisés de ter tirado eles de uma terra que mana leite e mel. Que ironia, falando do Egito assim. Nossa, que pesado. Só para morrerem no deserto. E ainda disseram que Moisés queria ser o chefão, dominar eles. E que ele não tinha cumprido a promessa de levar para a Terra Prometida. Exato. Isso, claro, deixou Moisés furioso. Ele até pediu a Deus para não aceitar a oferta deles no teste. O clima devia estar insuportável. Aí veio o clímax, né? Lá na tenda do encontro, Corá juntou todo mundo que apoiava ele ali, em oposição a Moisés e a Arão. E nesse momento, a tal glória do Senhor, aquela presença visível de Deus, apareceu para toda a Assembleia. Imagina a cena. Pois é, e a primeira reação divina foi, bom, ameaçar consumir todo mundo ali, toda a comunidade. Caramba! Mas Moisés e Arão intercederam de novo, né? Sim, pediram para Deus focar só nos que iniciaram a rebelião. Então Deus mandou o povo se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirã, isolar os rebeldes. E aí Moisés anunciou o teste final, a prova definitiva. Isso. Ele disse basicamente: se esses homens morrerem de morte natural como todo mundo morre, então eu não fui enviado pelo Senhor. Mas, se o Senhor fizer algo totalmente novo e a terra abrir a boca e engolir eles, com tudo que eles têm. Aí sim seria a prova de que eles tinham desprezado a Deus. E o relato diz que foi, pá, imediato. Assim que Moisés terminou de falar, a terra tremeu, se abriu bem debaixo de Datã e Abirã e engoliu eles, as famílias, os homens de Corá, os bens, tudo. Foram vivos para a sepultura. Que imagem forte! E ao mesmo tempo um fogo desceu do Senhor e consumiu os 250 líderes que estavam lá com os incensários. Um julgamento duplo e bem visual. O pessoal em volta deve ter saído correndo, apavorado. Com certeza. E depois disso tudo, o filho de Arão, Eleazar, recebeu uma instrução. Ah, sim. A dos incensários de bronze. Isso, pegar aqueles incensários dos homens que foram queimados, por terem sido apresentados a Deus, mesmo naquele contexto, eles eram considerados santos. E a ordem era martelar eles, transformar em lâminas para cobrir o altar. Para que servisse de lembrança, né? Um sinal permanente. Exatamente. Um aviso. Olha, só descendente de Arão pode queimar incenso aqui. Para ninguém repetir o erro de Corá. Reforçava a exclusividade do sacerdócio. Mas o mais doido para mim é o que acontece depois. No dia seguinte, né? Parece inacreditável. Pois é, no dia seguinte a comunidade inteira
inteira começa a murmurar de novo contra Moisés e Arão. A acusação agora era: vocês mataram o povo do Senhor. Depois de tudo que viram? É impressionante como a insatisfação e o medo podem distorcer a percepção das coisas, né? Mesmo diante de um evento tão claro. E aí a glória do Senhor aparece de novo na tenda. E dessa vez uma praga começou a se espalhar rápido pela comunidade. Mortal. E o que Moisés fez? Mandou Arão correr, pegar o incensário dele com fogo do altar e correr para fazer expiação pela Assembleia, tentar parar a praga. E Arão foi. O texto diz que ele se colocou entre os vivos e os mortos. Uma imagem poderosa. Sim, e a praga cessou, mas não antes de levar mais 14.700 pessoas, além dos que já tinham morrido com Corá. Um número assustador. Muito pesado. Então, resumindo essa história toda, a gente tem um desafio frontal à liderança. Que era vista como estabelecida por Deus. Respondido com um julgamento divino, assim, rápido e severo. Mas, mesmo depois desses sinais todos, a comunidade continua inquieta, murmurando de novo. O que a gente tira disso tudo, então? Olha, é fascinante ver como essa narrativa reforça com muita força a ideia de uma liderança escolhida por Deus, né? E as consequências terríveis de desafiar essa autoridade, pelo menos dentro dessa tradição específica. Mas também mostra como é complexo manter um grupo unido, coeso, sabe? Mesmo depois de milagres e julgamentos tão explícitos. A natureza humana ali, no deserto, sob pressão. Sim. Levanta uma discussão tão importante para a gente pensar, né? O que essa história tão intensa sugere sobre fé, obediência e como lidar com a discordância, com a dissidência dentro de uma comunidade que está enfrentando dificuldade, incerteza? Exato. E como as interpretações desses eventos acabam moldando a identidade e as ações futuras do grupo? São perguntas que ficam ecoando depois de ler um capítulo como esse.